Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre ética na pesquisa. Vou falar sobre plágio, vou falar sobre ferramentas que detectam plágio e também vou falar como você deve evitar para que seu trabalho seja categorizado como um plágio. Muito bem. No próximo slide, então eu vou explicar inicialmente o que é uma consideração de um plágio, tá? Plágio é a apropriação indébita de uma ideia. Então, se você ouve, por exemplo, uma música e já tem familiaridade com aquela música e pensa em fazer uma nova música, você não pode fazer com aquela mesma melodia, com aquela mesma letra, que pode considerar plágio. Tá? É uma expressão em termos de assuntos que foram desenvolvidos e já apresentados por alguém que possui a propriedade intelectual daquela produção, seja música, seja um texto, seja um romance, seja uma poesia. Então, se você tirar parte do plágio do texto e não, inclusive, não informar o autor, aí sim passa a ser categorizado plágio. Em nossos textos acadêmicos, o que a gente tem que entender? Que plágio é quando você pega a ideia de alguém que está tratando sobre um determinado assunto e depois você é, copia literalmente aquilo que ele escreveu, tá? Então isso é considerado plágio. O que se deve fazer para não ser considerado plágio é você informar, citar de onde você tirou aquele texto, tá? Bom, veja aqui um exemplo de um texto que eu identifiquei em um trabalho acadêmico. Eu fui lá e vi uma frase, em cima dessa frase eu peguei e fui até o Google, e aí veja, o trabalho de cima é o trabalho de um aluno, o trabalho de baixo é um trabalho que eu encontrei na internet, com os mesmos parágrafos iguais, todo o conteúdo igual. Aí eu, inclusive, sinalizei para o aluno, olha só, nesse link aqui do Google eu identifiquei esse texto prontinho, igualzinho que você escreveu. Aí perguntei para a pessoa, né, de onde foi que você, por que você teve essa ideia, né? E aí a pessoa teve que assumir que realmente pegou uma parte de um conteúdo da internet de um outro trabalho. Bom, e aí eu identifico também em arquivos de PDF. O primeiro arquivo era um arquivo em Word, esse aqui é um arquivo em PDF. Igualzinho. O trabalho está categorizado igual. E aí é interessante você notar que são vários trechos, né? Aí é uma evidência de plágio, tá? Bom, para que você não seja detectado num plágio, então é melhor você passar o seu trabalho em softwares que identifiquem se você tem alguma parte como copiada. Né? Então, para isso existe o CopySpider, é uma ferramenta muito interessante para você precisa instalar no seu computador, depois puxar o arquivo e ele, na medida que ele vai lendo o conteúdo, ele fala, olha, tem tantos por cento de plágio. Tá? Outro programa interessante é o Plagiarismo. Isso já não é um programa, já é um... O Plagiarismo é uma plataforma na internet. Então você pode... Ele faz o mesmo que o Google, tá? Você copia trechos do seu trabalho e coloca no quadrinho, dá um Ctrl C no seu trabalho, dá um Ctrl V ali no quadrinho e ele identifica de onde veio o conteúdo. É, também tem o Plagium, funciona do mesmo jeito, tá? É uma outra plataforma e também faz tem a mesma funcionalidade, tá ok? Para que você não cometa o equívoco de copiar partes do trecho, existe o que a gente chama de citação. E aí eu vou falar agora dos tipos de citação. Existe o tipo de citação indireta, citação direta e direta longa. Eu vou explicar cada um dos três aqui nos próximos slides, tá? Agora, para que você entenda um pouco sobre a citação, é,
vamos lá primeiro para a citação indireta. A citação indireta é aquela em que trechos com as palavras do pesquisador você esteja usando de forma indireta. Você leu um determinado conteúdo de alguém e transcreveu isso com outras palavras, com algumas mudanças nas palavras, mas você seguiu basicamente o mesmo conceito dele ali, as mesmas informações que ele trouxe. Então, para isso é uma citação indireta. Bom, o que você precisa fazer nesse caso? A citação indireta, você só precisa saber, então, lembrar ou identificar no final ou no meio do corpo do texto, você precisa dizer qual é o sobrenome do autor que você tirou a parte do texto, vírgula, o ano da obra. Tá? E esses são os correspondentes necessários. As informações, as outras informações referentes ao livro ou ao artigo que você está tirando ou da internet, aí o resto vai para referências bibliográficas que fica ao final do seu trabalho. Tá? Bom, quando você fala de citação indireta, existem duas formas de tratar duas formas de tratar a escrita, tá? Então aqui tem um exemplo de citação básica indireta. Do lado esquerdo tem uma forma, né, dizendo assim, né, então outros pesquisadores, profissionais, tomadores de decisão do mercado financeiro investigaram os fatores associados a estresse e desempenho. Aí terminou o conteúdo, quer dizer, indiretamente você sabe que existem esses fatores a estresse e desempenho, e isso foi tratado por dois autores que estão na mesma obra. Então, você não precisa citar o nome do autor no corpo do texto. Já o segundo exemplo, ele é um pouquinho diferente. Você está querendo usar o nome dos autores, da referência, né, no corpo do trabalho. Então, veja, há uma diferença entre o primeiro exemplo e o segundo. Primeiro, você não usou o nome dos autores, muito bem, mas o nome dos autores apareceu entre parênteses e com caixa alta, todas as letras em maiúsculas. O segundo exemplo, não. Ele fez parte do texto, então você usa como nome próprio o nome do autor, o nome dos autores, o ano, né, também em seguida, entre parênteses. Não precisa colocar o nome dos autores de novo entre parênteses, tá ok? E veja, fez parte do corpo, emendou no texto. E aí você não precisa colocar o final, a referência indireta novamente, tá? Bom, esse é um exemplo simples de citação básica do tipo indireta. Quando você tem mais de um autor, então você precisa usar o padrão, o uso do et ali. Et ali é uma expressão em latim e você pode abreviar também, tá? Na verdade, você pode usar só et al. Ponto. Tá? Então, como está esse exemplo aí, vejam que há duas citações, há uma citação e que foi referenciada em duas obras. Essas duas obras têm mais de um autor em cada obra. Por isso, coloca-se o nome do primeiro autor, et al., e entre parênteses o ano. E o segundo autor, et al., e o ano entre parênteses novamente. Tá? Veja que o último exemplo que está aí, que não está em vermelho, mas está lá no final da frase, né? Oliveira e Bala são dois autores. Não há necessidade de usar et al. Quando tem dois autores, mas 3 ou mais autores, aí sim você usa o et al. Tá? Bom, é uma expressão muito comum, você vai costumar usar bastante, tá? Então você vai identificar isso com frequência. Agora, quando você está copiando literalmente o conteúdo de um autor e colocando esse conteúdo exatamente como ele escreveu no seu trabalho, então você precisa fazer o uso da citação direta. A citação direta lembre disso, citação direta, existem duas formas de citação direta, tá?
é quando você está copiando literalmente o conteúdo do autor que você tirou aquele pensamento, tá? Você precisa de 3 elementos básicos na hora de colocar a referência no seu trabalho. Você precisa do sobrenome, vírgula, você precisa do ano e você precisa da página, ou do intervalo de páginas que você está copiando aquela citação, tá? Então é importante você lembrar disso, até porque você vai precisar fazer uso disso no seu texto. Exemplo, olha só, aqui na parte em vermelho está demonstrando o quê? Que é uma cópia literal do conteúdo do autor Alves. Então, veja lá, Alves 2003, página 32, afirma que, abre aspas, e aí vem uma parte do seu texto, né, que está literalmente nessa página 32, fecha aspas. Tá? Essa é uma forma de citação direta. Tá? E aí você nota que aqui nesse caso o autor está fazendo parte do corpo do texto, mas se você também desejar, você pode colocar o final, entre parênteses, o nome do autor, com todas as letras em maiúsculo também, tá? Não tem problema de usar dessa maneira, tá ok? Bom, esse outro exemplo nós chamamos de citação direta longa. A citação direta longa é quando você copia uma parte do autor e esse trecho que você está copiando tem mais de 3 linhas. Tá? Então, se você vê que o que você está copiando dá mais do que 3 linhas no Word, então já parte para colocar em citação direta longa. Tem uma formatação especial. A citação direta longa tem um tamanho de fonte menor. E o espaçamento entre linhas também é menor. E o recuo à esquerda, há um recuo de 4 centímetros da margem esquerda para o início do texto. Então, lado esquerdo, lembre que precisa ter 4 centímetros. Então, 4 centímetros à esquerda, tamanho 10 da fonte, espaçamento 1. É diferente do espaçamento do resto do seu trabalho, tá? Sobre a citação, de onde vem, né, o nome do autor, isso pode ser colocado antes no corpo do texto anterior, que fará a ligação da citação direta, ou ao final da citação direta, colocando entre parênteses o nome do autor, vírgula, o ano, vírgula, a página ao final da frase, ao final do trecho que você copiou, tá? Então, onde ficaria nesse exemplo aqui? Ficaria ali em 1994, abre parênteses, o nome do autor, vírgula, ano, vírgula, P, número da página, fecha parênteses. Encaixaria exatamente nesse trecho entre o ponto e o 4 de 1994, tá ok? Quando você copia, quando você usa, né, uma citação em que em que você encontrou lá no meio do texto um autor que já está sendo referenciado por outro autor, a gente chama isso de citação da citação. Então, quando você está fazendo uma citação da citação, é necessário que você então saiba o quê? O sobrenome do autor e a data, e se for citado na citação direta, se for uma citação da citação direta, então precisa ter o número da página também, tá? Se usa a expressão apud, que é uma expressão latina, tá? Então, vamos para o exemplo. O primeiro exemplo aqui está assim, né? Cooper, 1971. Quer dizer, esse cara escreveu que a ansiedade nada mais é do que a percepção de eventos catastróficos antecipatórios e que são objeto de imaginação cognitiva do indivíduo. Então, esse cara escreveu isso. Porém, isso foi tirado de um livro mais recente, ou seja, Apud, Abrahamson, 1998.
Tá? Essa é uma forma de você citar o autor. A outra forma é você colocar, né, conforme está o segundo exemplo. Cooper, abre parênteses, 1961, que é o ano do artigo do livro do Cooper. Apud, Abramson, 1998. Veja que o nome do autor do livro, Abramson, está em maiúscula nesse caso. Por quê? Porque está entre parênteses. Tá? Sempre que você usar o nome do autor entre parênteses, lembre que tudo é sempre em caixa alta. Tá ok? Bom, ou seja, não tem dificuldade, né? É questão de você só lembrar, né, sobre essas técnicas. Ou seja, quando você está fazendo citação indireta, lembrar que você precisa usar o sobrenome e o ano de quem escreveu aquela citação que você está usando. Citação direta é a cópia literal do autor. Então, colocar entre aspas e colocar depois o sobrenome, o ano e a página que foi extraído aquela citação. Citação de citação, tem que lembrar que você já está usando um autor e aí você precisa, nesse caso, dizer que aquele determinado conhecimento foi extraído de outro autor, então por isso você precisa usar a citação de citação usando a expressão apud, tá ok? Conforme está esse exemplo aí. Muito bem. Olha só outro exemplo de citação da citação. Por outro lado, Kelly, abre parênteses, 1965, é a obra do Kelly. Apud, Goldenberg, 1990, página 252. Já indicava que, abre parênteses, como é uma citação de citação e de forma pequena, né, não cabe mais do que 3 linhas, então ele faz parte do corpo. Veja, abre aspas, coloca a citação do autor, fecha aspas e já está ok. Tá? Quando você utilizar a autoria institucional, exemplo, informações do IPEA, do IBGE, do Google mesmo, uma fotografia do Google, ou quando você buscar informações do governo, você buscar informações de uma empresa que tenha autoria institucional, então lembre de usar o nome da instituição com todas as letras em maiúsculas, caixa alta sempre, tá ok? Independente de estar entre parênteses, estar em parênteses, entre parênteses ou não, tá ok? Então, como está o exemplo, o primeiro exemplo foi tirado do site do governo federal de 1996, um determinado trecho. Muito bem, ao final foi colocado o nome do autor, Brasil, 1996. No segundo parágrafo, faz parte do corpo do texto a informação do Ministério da Educação. Então, segundo o Ministério da Educação, e aí o Ministério da Educação veio com todas as letras em caixa alta. E o segundo foi tirado da Petrobras, veja, foi falado sobre a Petrobras e ao final foi colocado a expressão, foi colocado o nome da empresa, toda em caixa alta, ok? Então, lembre sempre de autoria institucional toda em caixa alta. Quando você estiver extraindo uma ideia, porém aquela ideia foi relatado, foi apontado, foi identificado por vários autores, isso acontece, tá? Não só uma pessoa afirma uma determinada condição, até porque todo o trabalho ele começa afirmando uma condição de alguém e depois ele vai na frente e refuta essa ideia, mas no início todo mundo acaba partindo do princípio que o conceito inicial é sim daquela forma. Então, você acaba pegando a mesma ideia de vários autores. Então, quando você tiver vários autores para a mesma ideia, coloque preferencialmente nesse formato aí, entre parênteses, primeiro autor, vírgula, o ano, ponto e vírgula separando o primeiro do segundo autor e assim vai com os demais autores, fechando os parênteses. Como o nome dos autores estão entre parênteses, logo tudo em caixa alta, tá?
Esse é o formato de mesma ideia muitos autores. Porém, quando o autor tem vários livros, várias obras, e é o mesmo autor, então normalmente ele acaba copiando o conteúdo, a ideia do livro A para o livro B e para o livro C. Então nesse caso você vai fazer uma diferenciação aí nas versões do A, B e C, mesmo que seja um livro que foi editado várias vezes, que foi publicado várias vezes, tá? Nesse exemplo aí, veja, Bordeaux, nesse caso aqui do exemplo do Bourdieu, está mostrando assim, são 3 livros ou 3 obras do mesmo cara. Então, para diferenciar a versão 1, que sei lá, é a 6ª edição, da versão 2, que é a 7ª edição, e da versão 3, que é a 8ª edição, então foram colocadas letras. Né? Então, veja, no primeiro foi colocada a letra A, no segundo a letra B e no terceiro a letra C. Tanto que em uma obra do mesmo autor, veja, na frente está 2001, nesse caso não foi referenciado nenhuma letrinha, porque foi só uma versão encontrada pelo pesquisador. Tá? Então, nesse caso, não há necessidade de colocar letrinhas para ano seguinte, só quando tem a mesma obra, inclusive do mesmo ano. Tá? Cuidado com o discurso oral, tá? Não use na hora que você estiver colocando o mesmo autor, assim, né? Ou você estiver escrevendo, colocando o autor no corpo do trabalho, não use a expressão disse ou falou, tá? Pode usar apontou, mas dizer e falar não use porque é, é um verbo muito aberto, um discurso muito oral, tá? Então, nesse caso, se recomenda o quê? Use indicar, apontar, analisar, conceituar, tá? Enfim, costure na frase o uso do autor, mas sem usar expressões orais, tá ok? Também é importante você identificar como que você pode colocar o formato do nome do autor. Neste exemplo aqui, tem aí, ó, Ferreira, vírgula, Aurélio Buarque de Holanda, ou Ferreira, vírgula, A.B.H. É a mesma coisa, tá? Você pode usar os dois modelos, não tem problema, principalmente para BNT não há problemas, tá bom? Agora, o que você não pode colocar é uma expressão como do ou das no meio do nome, entre o nome e o sobrenome. Você não precisa colocar, aliás, nem deve colocar. Elimine essas expressões, tá? E lembre que instituições, autor institucional, lembre sempre de usar em letras maiúsculas as letras do nome da instituição, tá ok? Aqui um exemplo de mais de um autor, né? Então tem aí vários exemplos aí. Quando você pegar um livro que é coordenado, organizado por alguém, ou algum simpósio, alguma coisa, então normalmente você só coloca o nome do organizador ou dos organizadores no livro, tá? Na citação, na referência. E na citação use também só de acordo com a referência que você usou, tá ok? Quais são as referências que você pode utilizar? É importante você lembrar disso. Então, livros, você pode usar livros, você pode usar capítulos de livros, você pode usar artigos, pode usar teses, dissertações, você pode usar websites, você pode usar documentos jurídicos, pode usar outros tipos de documentos, como programas de computador, DVD, VHS, CD, partituras, trabalhos, não tem problema, tá? Isso até é legal que você use mais de uma forma, mais de uma referência, ok? Bom, quanto a livros, né, aqui tem um exemplo prático de como que você deve colocar a referência do livro ao final nas referências bibliográficas.
Veja que tem que aparecer o que? O sobrenome, vírgula, o nome. Nesse caso, abreviou-se o nome do autor. O nome da obra, em negrito, até os 2 pontos. O nome, continuação do nome da obra depois dos 2 pontos não se deve colocar em negrito. A cidade da editora ou da instituição, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, o ano da publicação, tá? Veja que tem 4 exemplos aí, e esses 4 exemplos eles estão praticamente no mesmo formato, do mesmo jeito, né? Isso que é legal, porque dá para você notar bem, né, qual é a característica de cada um aí, né? Veja que até 2 pontos ele seguiu o mesmo padrão. Quem não, o artigo, o livro, melhor, o livro que não tem lá 2 pontos, colocou o nome inteiro em negrito, tá? Bom, além de livros, você pode usar capítulos de livros, né? E aí, capítulo de livro, você usa do mesmo jeito, só que tem aí no meio a expressão in. A expressão in significa que foi tirado do livro de quem? Do fulano. Então, você pega um livro, né, que normalmente ele é dividido por vários autores, é organizado por um autor, então você coloca no in o nome do autor do livro. E você faz a referência ao nome do autor do artigo que você está trabalhando, tá ok? Exatamente como está nesse exemplo aí, tá? Bom, outro tipo de referência são os artigos em periódicos, se usa bastante, tá? Que vai em negrito é o nome da revista, ok? Conforme está o exemplo, nada mais, certo? E monografias também, teses, artigos, dissertação e teses de mestrado tem o mesmo formato, aí vai o título vai em negrito, tá? Muda um pouco então a característica, tá ok? É diferente do tipo de quando você está usando um artigo de um livro, tá? Web pages também, você coloca o nome do artigo que foi tirado do site ou o nome da página que você fez referência no seu trabalho. Então, os dois aqui são colocados em negrito. Bom, agora eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Então, depois de iniciar esse desenvolvimento de texto do seu trabalho, então, qual é o nível de percentual de plágio que tem o seu trabalho? Então, tente identificar isso usando uma dessas ferramentas que eu citei aqui na aula de hoje. Tá? Caso seu nível seja superior a 20%, então significa que está demais. Você precisa dar uma reorganizada no seu trabalho, precisa reler, precisa refazer. Precisa refazer as partes que estão em excesso. Tá? Mais de 20%, em algumas instituições, 5% ainda é tolerável, mais do que 5% não. Tá? Eu recomendo você dar uma revisada nessa quantidade de plágio que apareceu no seu trabalho, tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estou à disposição, qualquer dúvida é só me chamar aí e valeu, um abraço, até o próximo vídeo.